A gente fala agora daquela ação que investiga a chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento que pode levar à cassação da chapa, você lembra, começou no início deste mês, mas foi suspenso para a coleta de mais provas e depoimentos. A nossa Andréa Sadi traz novidades sobre esse assunto. Andréa, bom dia. Você conversou com o ministro Gilmar Mendes, que é presidente do TSE. O que ele te contou? Já temos aí alguma previsão para a retomada desse julgamento? Bom dia, Aline, Raquel, bom dia para todo mundo. Tem sim, ele disse que essa ação será pautada em maio, mas mais especificamente, ele acredita que deve ser pautada na segunda quinzena de maio. Por quê? Porque segundo o ministro Gilmar Mendes, essa ação ela vai voltar a ser julgada lá no TSE após a posse dos novos dois ministros da Corte, o ministro Admar Gonzaga e também o ministro Tarcísio Vieira. A posse do ministro Admar Gonzaga, que vai ocupar a vaga do ministro Henrique Neves, vai ser nesta semana, e a vaga da ministra Luciana Lócio vai ser ocupada pelo Tarcísio Vieira. O mandato dela acaba no próximo dia 5 de maio. Depois dessa posse, na segunda semana dessas duas posses, na segunda semana de maio, o ministro Gilmar Mendes estará numa viagem ao exterior. Então, ele acredita que na segunda quinzena de maio, sim, esse julgamento pode ser retomado lá no TSE. O ministro Herman Benjamin, que é o relator dessa ação, ele ainda vai aguardar, logicamente, as alegações finais das defesas, essas manifestações finais, esses novos documentos que vão serem enviados lá para o TSE para depois decidir se de fato essa instrução terminou ou não. A instrução é essa fase de coleta de provas, os depoimentos como os que aconteceram ontem nessa ação, estes dos marqueteiros do PT, João Santana e também Mônica Moura. Então, depois disso que a gente vai ter uma ideia mais clara. Mas para o ministro Gilmar Mendes, meninas, essa ação ela vai ser retomada agora em maio, mais especificamente, ele deve pautar para a segunda quinzena de maio. O André, e o ministro Gilmar Mendes falou também sobre um outro debate quente aí em Brasília, que é aquele que trata da restrição do foro privilegiado, né? Tema, inclusive, que vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, Raquel, ontem até o ministro Luiz Fux, também do Supremo, disse acreditar que deve sim ter uma maioria favorável em relação a esse debate da restrição do foro privilegiado. O ministro Gilmar Mendes, ele faz críticas, na verdade, a esse debate da restrição do foro e diz que o problema da lentidão na justiça não é do Supremo, mas da justiça como um todo na avaliação do ministro Gilmar Mendes. Diz que essa quantidade de processos ela é lenta na justiça comum, não tem a ver na avaliação dele com o foro privilegiado no Supremo, que se for acabar com o foro, para o ministro Gilmar Mendes, precisa acabar com o foro para todos. Ele está falando de todos os tipos de autoridade, é claro. A gente está falando dessa discussão do foro porque o ministro Luiz Roberto Barroso, em fevereiro, liberou uma ação sobre a restrição do foro privilegiado e a ministra Carmen Lúcia, na semana passada, ela pautou esse julgamento para o final de maio, dia 31 de maio. Então, os ministros do Supremo vão se debruçar sobre isso, lembrando que a discussão do foro é uma discussão cara para os parlamentares neste momento, porque eles estão na mira das investigações da Operação Lava Jato, um grande grupo ali no Congresso está na mira das investigações e eles acreditam que com o foro eles se protegem, pelo menos eles ganham mais tempo na justiça para se defender e ganhar uma sobrevivência política, pelo menos até as eleições de 2018. Eles querem renovar esse foro, porque eles acreditam de fato que a justiça nas instâncias superiores ela é mais lenta. Então, é com isso que os parlamentares contam neste momento, e o ministro Gilmar Mendes, ele é contra, ele faz críticas, na verdade, a esse debate da restrição do foro privilegiado, dizendo que a justiça é lenta como um todo, não é uma questão exclusiva do Supremo, meninas. Tá certo, Andréia. Muito obrigada.